Vamos iniciar então hoje o programa de urologia, discutindo distúrbios miccionais, subtítulo sintomas do trato urinário baixo. Pode ser representado com uma sigla em português, STUB, e a sua correspondente em inglês, que é LUTS. Nós vamos dividir o assunto com habilidade didática em anatomia, noções básicas de anatomia do trato urinário, que são importantes para o assunto. Depois a dinâmica da micção, aspectos da neurofisiologia, aspectos da farmacologia e depois, sucintamente, os tipos de distúrbios miccionais. Nós sabemos que a produção de urina pelo rim é uma atividade contínua. Então, para que o indivíduo não fique constantemente molhado, é preciso que exista um sistema que sirva para armazenar temporariamente a urina e expulsar eventualmente. E o que cumpre essa função é o trato urinário inferior. Função de armazenamento temporário da urina que é produzida, então, continuamente pelo rim. O trato urinário de bexiga e uretra. Do ponto de vista da fisiologia, interessa conhecer principalmente a função, o desempenho da musculatura que constitui a parede da bexiga, que é chamada músculo destrutor da urina. O músculo destrutor da urina é constituído de músculo liso. As fibras dos músculos lisos, que constituem o destrutor, são entrelaçadas em todos os sentidos. Só se orientam em 3 camadas quando se aproximam do colo vesical. Ao nível do colo vesical, essas fibras que constituem uma rede se orientam em 3 camadas. Uma interna longitudinal, outra externa longitudinal e a média, camada médica circular. Quando eu falo em músculo liso, estou falando de músculo de atividade involuntária, que é inervada pelo sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, como você já conhece. O revestimento. A cavidade vesical é forrada por um tipo de epitélio específico, peculiar, que só existe no trato urinário, por isso é chamada de urotélio. O urotélio, que é o epitélio que reveste a bexiga, ou forra a bexiga, mais precisamente, o urotélio serve de barreira entre a urina e a circulação, mas também produz, em situações especiais, substâncias neurotransmissoras que podem estimular a sensibilidade do chico. Mas importante na fisiologia, na micção, é entender o comportamento do destrutor da urina. Com relação à uretra, é importante na fisiologia da uretra entender o comportamento dos chamados mecanismos esfinterianos. Existem 2 esfínteres na uretra que têm importância na fisiologia da micção. O chamado esfíncter interno, que se localiza ao nível do colo vesical, representado aqui, que nada mais é do que uma continuidade, ou faz parte do músculo depressor da urina. Na verdade, é um espessamento do depressor da urina circular em torno do colo. No homem, o esfíncter interno, que é músculo liso, atividade involuntária também, se continua na cápsula prostática e no parênquima prostático. De tal maneira que o músculo liso no parênquima prostático, então a própria próstata, em outras palavras, também faz parte do mecanismo esfinteriano da uretra. Na mulher, o esfíncter interno se localiza ao nível do colo vesical e ele é menos robusto do que o esfíncter interno do homem. Essa mulher tem capacidade de continência urinária menor do que o homem. Então, músculo detrusor, esfíncter interno,
constituído de músculo liso, atividade involuntária, inervado, sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático. Já a musculatura, o esfíncter externo, se localiza no homem ao nível da uretra membranosa, aquela porção curta, que é aquela porção curta da uretra que atravessa o assoalho do diafragma urogenital, que é constituído de músculo estriado. A gente fala do músculo estriado, está falando de músculo de atividade voluntária, inervado pelo sistema nervoso somático. No caso aqui, nervos pudentes. O esfíncter externo possui dois componentes. Um componente circular, fica em torno da uretra membranosa no homem, e na mulher, ao nível da porção média da uretra. E um componente plano, que nada mais é do que o diafragma urogenital. Então, a musculatura do diafragma urogenital exerce função esfinteriana em situações especiais que a gente vai ver depois. A musculatura estriada, que constitui um componente circular, que é o componente intrínseco desse esfíncter externo, é diferente da musculatura estriada, que constitui o componente plano, que é o assoalho do diafragma urogenital. Vocês aprenderam na fisiologia que existem dois tipos de músculo estriado, lembram disso? Fibras vermelhas, fibras brancas. Predomina aqui no componente intrínseco do esfíncter externo as fibras vermelhas, são fibras de atividade, as chamadas fibras slow, em inglês, twitch, de contração lenta e sustentada. Predomina na musculatura da sua pélvica as fibras chamadas fast twitch, que são fibras de contração rápida e fugaz. Lembra disso da fisiologia, né? Do movimento? Então, existem dois tipos de fibras musculares estriadas. Se aprende na fisiologia do movimento, por exemplo. Todo músculo estriado tem dois tipos de fibras. Predomina um ou outro dependendo da função do músculo. Então, o componente circular do esfíncter externo, que é o componente intrínseco, nessa predomina as fibras de contração lenta, fibras vermelhas. Então, tem uma atividade tônica importante. As fibras fast twitch, que corresponde à musculatura estriada do assoalho pélvico, tem capacidade de contração rápida e fugaz. Predomina esse tipo de fibra. Então, elas não contribuem muito com o tônus com a pressão da resistência uretral, mas que tem importância em situações especiais, que a gente vai ver depois no momento do esforço abdominal. Uma pergunta? Como é que funciona a micção? Vamos passar para o segundo assunto. Como é que funciona a dinâmica da micção? Nós sabemos que o trato urinário inferior tem então a função de reservatório da urina, reservatório temporário da urina, que seria a função de armazenamento da urina. A função de reservatório, de armazenamento da urina, é possível em repouso quando, graças ao fato de que a pressão intravesical é constantemente baixa, em torno de 10 centímetros de água, e é neutralizada por uma pressão uretral bem superior, vamos representar por 80 centímetros de água. Então, durante situações de repouso, durante o enchimento vesical, durante todo o enchimento vesical, a pressão intravesical é 10 centímetros de água, e na uretra é 80. Nós sabemos que a capacidade vesical está em torno de 400, média, 400 ml. Durante todo o enchimento vesical, a pressão
dentro da bexiga, então, é constantemente baixa. Essa capacidade que a bexiga tem de manter pressões constantemente baixas, independente da quantidade de urina que precisar, 50, 100, 150, 200, 400, 350, essa capacidade de manter pressão constantemente baixa, a gente chama complacência vesical. A gente vai ver por que, estudar neurofisiologia, por que isso acontece. A complacência é bastante importante no estudo urodinâmico, né, professor? Isso aqui é uma representação simplificada de uma cistometria, é um exame urodinâmico, né? Que se faz para avaliar a função vesical. Se tem hiperatividade, se tem outra hipoatividade, contratividade da bexiga. Então, a pressão intravesical é constantemente baixa e só eleva quando a capacidade é atingida. A pressão de resistência, essa é a pressão intravesical. A pressão de resistência uretral é determinada pelo tônus do esfíncter interno, está em torno do colo vesical e do homem, a própria tônus da próstata. E pelo tônus do componente intrínseco circular do esfíncter externo, que tem aquela capacidade de contração dentro. Não contribui para a pressão de resistência uretral em repouso o assoalho pélvico, ou seja, o componente extrínseco do esfíncter externo. Quando o indivíduo tosse, espirra, faz qualquer manobra que eleve a pressão abdominal, manobra chamada manobra de Valsalva, a pressão intraabdominal sobe e isso se faz sentir sobre a bexiga. E a pressão intravesical sobe abruptamente, no máximo, 110, 120. Isso faria que o indivíduo perdesse urina, ultrapassaria a pressão de resistência uretral. Isso só não ocorre perda de urina durante o esforço porque reflexamente o assoalho pélvico se contrai graças a essas fibras de contração rápida e fugaz, né, elevando simultaneamente a pressão de resistência uretral impedindo a perda de urina. Essa é a função do componente extrínseco desse interferno, aquelas assoalho pélvico, assoalho diafragma urogenital, sejam as fibras festas. A função dessas fibras é manter a continência durante o esforço abdominal. Então, quando o indivíduo tem essa função de reservatório, o armazenamento da urina cumprida, é preciso que a pressão intravesical seja constantemente baixa, graças a propriedades viscoelásticas do músculo extrusor, a chamada complacência vesical, e a pressão de resistência uretral elevada, graças aos tônus do esfíncter interno e do componente intrínseco do esfíncter externo. E no esforço, que contribui para manter a continência, é a contração reflexa do assoalho pélvico, que é um reflexo somático, mediado pelo nervo cutâneo. Quando o indivíduo vai urinar, o que acontece? Em primeiro lugar, há um relaxamento dos esfíncteres, vai discutir depois como isso acontece na neurofisiologia, fazendo com que a pressão de resistência uretral caia para zero, depois ocorre uma contração do extrusor, levando a pressão para 40. Isso permite o esvaziamento da bexiga. O esvaziamento da bexiga, então, normalmente dá uma pressão de 40 contra uma resistência de zero. Isso permite que o indivíduo esvazie a sua bexiga com um fluxo urinário que vai de 20 a 30 ml por segundo. O homem se aproximando do 20, na mulher mais do 5, a mulher tem menos resistência na mulher. Esse esvaziamento da bexiga, teoricamente, deve ser feito em um único tempo. E
Embora o indivíduo, se quiser voluntariamente, pode interromper a micção usando aqui o componente extrínseco do esfíncter externo. O habitual é que ele faça em um único tempo. E deve ser feito esse esvaziamento da bexiga exclusivamente por ação da contração do detrusor. Embora, se o indivíduo quiser apressar a micção, ele pode contribuir, aumentar a pressão contraindo o abdômen, usando a prensa abdominal para ajudar a apressar a micção. Assim, o indivíduo precisa usar a prensa para conseguir esvaziar. Se ele tem necessidade, isso já indica um problema. Ou ele tem uma hipotonia da bexiga ou tem uma obstrução na uretra. O habitual é que ele esvazie única e exclusivamente com o uso do músculo detrusor. E faz parte, então, da micção normal, o esvaziamento completo da bexiga. Uma micção normal seria isso. Fluxo urinário de 20 centímetros por segundo, num único tempo, sem necessitar da contração da prensa abdominal, exclusivamente com o uso do detrusor, esvaziamento completo da bexiga. Aqui a gente já pode deduzir as alterações miccionais quadradas. O indivíduo pode ter, como queixa, um fluxo urinário baixo, jato urinário baixo. Pode ter o jato intermitente, um estudo de micção. Ele pode precisar contrair o abdômen para ajudar a urinar. E ele pode ter aquela sensação de micção incompleta. Sente que não esvaziou bem a bexiga. Então, aqui a gente já deduz alguns sintomas miccionais possíveis. Alguma pergunta? Sim. Então, vamos dar o terceiro item, neurofisiologia. Aprender o sistema nervoso é dividido do ponto de vista funcional e somático, sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso somático é responsável pela elevação da musculatura esquelética e atividade voluntária. Né? O sistema nervoso autônomo é responsável pela elevação da musculatura estriada, elevação de algumas glândulas, né? E de atividade involuntária. Vocês aprenderam na fisiologia que o músculo estriado funciona em 3 níveis. No nível de tônus, no nível reflexo e no nível voluntário. Todo músculo tem um tônus, maior ou menor. Nós aprendemos, por exemplo, aqui que o componente intrínseco do músculo do esfíncter externo tem um tônus alto. O componente extrínseco não tem atividade tônica importante, mas tem sempre um tônus basal. E o tônus é mantido por um arco reflexo. Estímulo sensitivo, de uma medula, e dali vem estímulo de um tônus. Se houver desinervação de qualquer músculo, ele entra em hipotonia. Essa é a atividade tônica. E a atividade reflexa, vocês aprenderam também, o músculo estriado tem. A gente aprende isso na prática. Se encosta dentro de uma chapa de fogão quente, reflexo muito divertido. Atividade reflexa. E existe a atividade voluntária, comandada pelo córtex cerebral. Então, o músculo estriado tem essas três níveis. O músculo liso não. Só funciona nos 2 primeiros níveis. Tônico e reflexo. Não existe comando voluntário, só músculo liso. Bom, mas o detrusor, então, como ele é músculo liso, ele é inervado pelo sistema nervoso autônomo, é involuntário. Simpático e parasimpático. Eu representei aqui o simpático, o centro do simpático, responsável pela inervação do trato urinário inferior, está no nível T12 e L1. O centro parasimpático ao nível de S2 e S4. Vocês aprenderam também na neurologia, sistema
nervoso parasimpático também é chamado crânio sacral. Lembra disso? O simpático também é chamado tóraco lombar. Por quê? O centro do parasimpático, ou no encéfalo, ou na medula sacra. Esses dois partes. O componente cranial do parasimpático, cujo nervo mais importante é o vago, não tem importância na fisiologia da micção. É importante para a inervação do pulmão, das vísceras altas do abdômen. O importante dos parasimpáticos na fisiologia da micção é o componente sacral. Então, conhece dois simpáticos. O centro do simpático é na medula tóraco lombar. Para a fisiologia da micção, o centro simpático importante estão nesse nível, que é 12 ali. Os nervos simpáticos se originam, responsáveis pela inervação do trato urinário, se originam na medula tóraco-lombar, se originam, iniciam-se, nascem aqui na coluna intermédia lateral da medula tóraco-lombar. E vão até a musculatura lisa da bexiga e do esfíncter interno. Nervos simpáticos são chamados, são nervos hipogástricos. O nervo parasimpático também se origina na coluna intermédia lateral, só que na medula sacra. E vão também para o decursor e para o esfíncter interno, para a próstata. A inervação somática do trato urinário inferior, ou seja, mais precisamente o músculo esquelético no tórax, é dado pelos nervos pudendros. O nervo pudendro no corno anterior da medula. Tem um nome esse núcleo aqui, né? O núcleo. Qual é a diferença entre a fibra do pudendro e uma fibra, por exemplo, do nervo sacro? As fibras somáticas nascem na medula e vão diretamente à placa neuromuscular, uma fibra única. As fibras do sistema nervoso autônomo fazem uma sinapse antes de chegar no órgão-alvo. De tal maneira que tem uma chamada fibra pré e uma pós-ganglionar. Os gânglios do simpático são localizados no reto peritônio, aquela cadeia simpática reto peritoneal. Então, a fibra simpática faz uma sinapse aqui na cadeia simpática reto peritoneal, antes de gerar, então, aí que gera a fibra pós-ganglionar que vai ao detrusor e aí sim. O gânglio do parasimpático é periférico, próximo da bexiga. Então, ali, a fibra pós-ganglionar do simpático é longa, a pós-ganglionar do parasimpático é curta. Isso é um detalhe de melhorar comigo. Tem muita importância aqui para nós. A transmissão, o estímulo neurológico, a contração do músculo, se dá graças à liberação de neurotransmissores. O neurotransmissor do simpático predominante é a noradrenalina. Então, apresentei aqui. Então, o estímulo do simpático no detrusor e na próstata, no esfíncter interno, é dado pela liberação de noradrenalina. Só que a noradrenalina na próstata, no esfíncter interno, provoca contração e no detrusor relaxamento. O efeito diferente do mesmo neurotransmissor em órgãos
em órgãos diversos, você dá, aqui no caso, em virtude do fato de o receptor ser diferente. A noradrenalina, na próstata, no esfíncter interno, age sobre receptores alfa. Então, noradrenalina ligando a receptores alfa na contração. A noradrenalina na bexiga age sobre receptores beta. Isso determina um fenômeno de relaxamento. O simpático na bexiga relaxa, porque a noradrenalina age nos receptores beta. Simpático no colo vesical, no esfíncter interno, na próstata, relaxa. Ao contrário do que age sobre receptores alfa. O contrário, o efeito parasimpático é sempre o contrário do simpático. O parasimpático relaxa o esfíncter e contrai a bexiga. O relaxamento, o efeito diferente do simpático, do parasimpático, se deve não à diferença no receptor, mas à diferença no neurotransmissor. Acho que o senhor fez o desenho do... na verdade é aqui. Fez o desenho no verdinho, né? É aqui que é o noradrenalina. É no vermelho, né? É aqui. Troquei o desenho, mas então, eu falei certo, mas o desenho, representei um desenho diferente, ao contrário. Então, simpático, vermelho, libera a noradrenalina, a próstata se contrai, libera a noradrenalina no receptor e relaxa. Aqui a gente os receptores alfa, aqui são os receptores alfa. Agora, o parasimpático, representado em verde, ele contrai o defusor, porque aqui libera acetilcolina. E relaxa a próstata, porque libera óxido nítrico. O relaxamento da próstata interna, mediado pelo parasimpático, se deve a um neurotransmissor diferente, o óxido nítrico. É o mesmo mecanismo da ereção. Vai discutir desse assunto. Então eu posso, teoricamente, eu posso intervir nessa fisiologia usando drogas que funcionem como esses neurotransmissores. Com relação ao aspecto da inervação somática, ou por dentro, é sabido que o neurotransmissor por dentro também é acetilcolina e age sobre a placa neuromuscular no músculo estriado. Está confuso? O neurotransmissor da musculatura estriada também é acetilcolina. Ela é liberada na placa neuromuscular, né, para exercer sua função de contração. Então, o neurotransmissor do pudendo, que é músculo, que é nervo somático para músculo estriado, é a acetilcolina. O neurotransmissor do parasimpático, que inerva músculo liso, também é acetilcolina. Mas a ação da acetilcolina no músculo estriado é diferente da ação da acetilcolina no músculo estriado, diferente da ação do músculo liso. Porque os receptores são diferentes. A ação da acetilcolina no músculo estriado se faz pelos chamados receptores nicotínicos. E a ação da acetilcolina no músculo liso se faz pelos receptores ditos muscarínicos. Qual a diferença entre o receptor nicotínico e muscarínico? De uma maneira prática, dá para dizer que quando a acetilcolina, agindo na fibra muscular, imita a muscarina, ela é dita
receptor muscarínico, que no músculo se limita a nicotina, nicotina. A ação da acetilcolina em receptores muscarínicos pode ser inibida pela atropina. Essa é outra maneira de diferenciar. A ação da acetilcolina no receptor nicotínico não pode ser inibida pela atropina. Se você tiver um espasmo intestinal, um espasmo vesical, uma hipertonia uterina, por exemplo, que é musculismo, eu posso relaxar, inibir essa ação, essa hiperatividade usando atropina. Se eu tiver uma cãibra de músculo estriado, não adianta dar atropina. Esse indivíduo não funciona, porque aquilo só age por competição no receptor muscarínico, não no receptor nicotínico. O ponto de vista fisiológico, dá para dizer que, por exemplo, só para diletantismo, que o tipo de receptor nicotínico é ionotrópico, o receptor muscarínico é metabotrópico, isso aí não tem importância aqui agora. Então, é mais ou menos assim a inervação do trato urinário inferior. A sensibilidade do trato urinário, da bexiga especialmente, é transmitida por dois tipos de fibras. As ditas fibras A delta e as fibras C. O estímulo de tensão da musculatura é transmitido pelas fibras A delta. As fibras C geralmente estão em estado latente, não estão em atividade, só entram em atividade em situações especiais, especialmente de doença, processos inflamatórios, ou em alguns distúrbios neurogênicos da bexiga também. Então, as fibras C estão adormecidas. São fibras não mielinizadas, as fibras A delas são mielinizadas por posição errada. Então, na fisiologia normal, a ação mais importante é determinada pelas fibras A delta, que transmite a distensão vesical, a tensão dentro do órgão. Durante a fase de enchimento vesical, os estímulos sensitivos gerados na bexiga sobem até a medula sacra e mantêm o tônus, a gente falou ali que é medido pelo ar reflexo, mas conseguem subir até o sistema nervoso central alto, mas não atingem o córtex. Durante a fase de enchimento vesical, os estímulos sensitivos não atingem o córtex. Então, uma maneira que o enchimento vesical, na maioria das vezes, não é percebido pelo indivíduo. O indivíduo não tem consciência de que a bexiga está enchendo. Né? A percepção do enchimento vesical pelo córtex ocorre quando a capacidade vesical é atingida, então o aumento da pressão gera estímulos adicionais que chegam pelo córtex. Do ponto de vista da fisiologia do trato, da fisiologia do sistema nervoso alto, é importante lembrar três estruturas. Praticamente todo encéfalo participa na missão, mas existem três estruturas importantes na fisiologia: o córtex cerebral, a substância reticular da ponte, né, que é chamada substância cinzenta periaquedutal. Isso aí de uma maneira bastante simplista, bem simplificada, então, na fisiologia da função. É importante lembrar essas estruturas. É importante lembrar que o córtex, que é a substância reticular, também chamada núcleo de Barrington, falar essa palavra, tem uma ação excitatória no reflexo da micção. O córtex tem uma ação inibitória sobre as funções reticulares e, consequentemente, o reflexo da micção. E a substância cinzenta periaquedutal também tem uma ação inibitória. Então, durante o enchimento vesical, é preciso que a substância reticular, o núcleo de Barrington, a ponte, esteja bloqueada. Isso se dá graças, então, à fase do estímulo sensitivo
e não chega ao corte, chega até a substância cinzenta, e essa substância cinzenta é que bloqueia a substância reticular. E esse indivíduo não percebe o enchimento vesical. Então, na fisiologia, no enchimento vesical é a substância cinzenta perivital que bloqueia a ação excitatória no núcleo do verbo. Quando a capacidade vesical é atingida, que o enchimento vesical leva o estímulo até o córtex, que se estabelece a necessidade de esvaziar a bexiga, a inibição voluntária é feita pelo córtex cerebral. Então, a inibição da substância reticular, ela inibe o subconsciente, o enchimento é dado por ação da substância cinzenta perivital. E, voluntariamente, quando a bexiga está cheia e precisa esperar o momento social para esvaziar a bexiga, pelo córtex. Não sei se deu para entender isso. Existem situações patológicas que se evidenciam. Se o indivíduo sofreu um acidente vascular cerebral que desconecta o córtex da substância reticular, a substância reticular passa a ser hiperativa e estimula o reflexo da missão. Por isso, indivíduos que tiveram AVC, frequentemente tem urgência, tem uma bexiga hiperativa de causa neurogênica. As lesões supratalâmicas, né? Porque aquelas doenças que afetam o sistema nervoso central, Parkinson, demência, acabam afetando essa fisiologia toda. Existe neurotransmissores liberados aqui importantes, por exemplo, as endorfinas agem, provavelmente seja as endorfinas liberadas nas substâncias endocannabinoides que inibem a substância reticular, por isso que morfina aumenta a retenção urinária. Mas na prática, a manipulação farmacológica desses neurotransmissores ainda não existe na prática, não existe drogas. A gente propõe usar tramadol, ativo. Parece que na prática ainda não existe drogas que ajam a esse nível. A nível periférico existe bastante. Alguma pergunta? A gente pode então manejar distúrbios miccionais, manejando essa farmacologia, especialmente na periferia. Manipular a farmacologia do sistema nervoso alfa é uma coisa incipiente, está em estudo. Mas se divide os distúrbios miccionais em dois grandes grupos. Quando a gente aprendeu que as duas funções do trato urinário é de armazenamento da urina e depois de esvaziamento, que é a própria micção. Os distúrbios de armazenamento são divididos em sintomas de causa uretral e sintomas de causa vesical. Quais os sintomas de armazenamento que pode ser originado por uma alteração na uretra? Então, o que mantém a função de armazenamento do trato urinário é o tônus dos esfíncteres. Qualquer alteração do tônus dos esfíncteres pode levar a alteração no distúrbio de armazenamento de causa uretral. O exemplo mais comum na prática urológica é lesão esfinteriana pós-cirurgia de próstata. Faz uma cirurgia de próstata, uma prostatectomia radical, via de regra, o esfíncter interno sai junto. O que mantém a continência urinária é o componente intrínseco do esfíncter externo. Se por um motivo qualquer, acidental ou não, ocorrer lesão do componente intrínseco do esfíncter externo, o indivíduo
perde a sua capacidade, a bexiga, esse rim perde a capacidade de reservação. Então, toda a urina que o rim produz se perde no exterior. Isso constitui a chamada incontinência urinária verdadeira, também chamada incontinência urinária ortostática, porque às vezes o indivíduo deitado consegue armazenar alguma coisa de urina na bexiga, mas ele levanta e perde a urina. Então, lesão esfinteriana completa leva a esse tipo de incontinência urinária, que é um sintoma de armazenamento de causa letal. O indivíduo pode ter uma debilidade só do assoalho pélvico, né? Um afrouxamento do assoalho pélvico. Então, os esfínteres internos, o menisco externo pode ser funcional. Mas no momento que o indivíduo tosse, expira, ele pode perder urina porque aquele efeito do assoalho pélvico não se faz sentir reflexo somático não faz sentido. Exemplo típico dele. É muito comum isso em mulheres multíparas, que tiveram seus partos sem assistência obstétrica adequada, e um afrouxamento do assoalho pélvico, e isso faz com que ela perca a urina só em situações de esforço. Então, a incontinência urinária de esforço, o estresse de incontinência em inglês, né? É um tipo de distúrbio de armazenamento, sintoma de armazenamento de causa uretral. Claro que eventualmente a lesão é grave, tem alteração esfinteriana também, mas aquela incontinência urinária dita genuína, assim, então, é determinada pela debilidade do assoalho pélvico. O indivíduo pode ter dificuldade para armazenar urina por alterações vesicais, sintoma de causa vesical. Aquela complacência da bexiga é perdida. Essa complacência vesical pode ser perdida de duas maneiras. Uma, por o fato de aparecer durante a atividade vesical contrações involuntárias, contrações não inibidas. A gente aprendeu que a percepção do enchimento vesical, da necessidade de urinar, ocorre quando a pressão vesical sobe e o córtex é estimulado. Se o indivíduo apresenta contrações involuntárias durante o enchimento, essas contrações involuntárias do enchimento podem estimular o córtex e dar devido à falsa sensação de enchimento. Isso faz com que ele procure urinar antes do enchimento vesical. Ele tem polaciúria, urgência para urinar. Isso é que caracteriza o destrutor hiperativo. A diferença entre destrutor hiperativo e bexiga hiperativa. Ele pode ter bexiga hiperativa sim. Destrutor hiperativo na cistometria. Outra situação que pode levar a sintomas de esvaziamento, de armazenamento de causa vesical é a fibrose da parede vesical. Várias diversas cirurgias na bexiga, radioterapia, a bexiga perde elasticidade, aquela capacidade de muscular. Então o que acontece? Quando a bexiga começa a encher, a pressão vesical sobe. Isso faz com que tenha polaciúria, urgência, que são muito frequentes. Isso ocorre então nessa situação de fibrose da parede vesical, pós-radioterapia, pós-tratamento de tuberculose, a gente já viu algumas vezes essa situação. Bexiga neurogênica também pode dar. Pode dar bexiga neurogênica espástica, né? De lesão alta. E tem os sintomas de esvaziamento, sintomas ou distúrbios funcionais de esvaziamento. O que dificulta o esvaziamento da bexiga? O indivíduo pode esvaziar mal a bexiga porque tem obstrução na uretra e hipotonia da bexiga.
existe muita diferença assim, no relato do paciente, dos sintomas do paciente, entre os sintomas de esvaziamento de causa vesical e de causa uretral. Os sintomas de esvaziamento são aqueles que já citou aqui, ó. Jato urinário fraco, intermitente, né? Necessidade de contrair a barriga, o abdômen para esvaziar, sensação de micção incompleta, né? E outros sintomas de prostatite, que o vai falar depois. Então, isso pode ser determinado, então, por obstrução da uretra ou por hipotonia do depressor. O que a gente vê assim na prática? Dizer isso aqui, esse paciente está olhando algo que tem hipotonia ou tem hiperplasia, a gente deduz pelo conjunto. Você tem um paciente de 70 anos olhando mal, tem uma próstata grande, provavelmente ele está olhando mal porque está obstruindo a uretra. Mas aí for um diabético, está olhando mal, tem neuropatia, a próstata é muito grande, de repente ele está urinando mal, porque o depressor está hipotônico, a bexiga neurogênica hipotônica, ou autônoma também. Então, se eu tiver dúvida com relação à origem dos sintomas do paciente, eu preciso fazer uma avaliação aerodinâmica. Antes de operar, não vou operar um paciente prostático se eu tiver suspeito que ele tenha uma bexiga flácida. Eu posso operar e não melhorar da maneira satisfatória. Então, eu preciso medir a pressão, o fluxo urinário junto com a pressão para deduzir. Existe avaliação aerodinâmica especiais para medir isso. Então, não tem assim, na dúvida, eu pedir essa avaliação aerodinâmica. A causa mais comum de manifestação de distúrbio miccional, de causa de esvaziamento, de causa vesical é hiperplasia de classificação da aula da próxima aula. Normalmente a gente aprendeu então que durante a micção existe relaxamento da uretra, a pressão cai para zero, contração do depressor e a pressão na bexiga cai só para 40. O indivíduo tem hiperplasia de próstata, ele urina contra uma resistência. O crescimento da próstata faz com que a uretra não relaxe completamente durante o esvaziamento. Então a pressão uretral não cai a zero, fica em 5, 10, vai subindo gradativamente à medida que a próstata cresce. Como esse crescimento da próstata é gradativo, lento, o depressor se hipertrofia para vencer a resistência. E continua esvaziando a bexiga. Aquele contrai 45, 50, e vai esvaziando a bexiga. Mas o crescimento da próstata é progressivo. Chega um momento que é contínuo. E o depressor, as fibras musculares do depressor têm um limite de hipertrofia. Chega um ponto não tem mais o que hipertrofiar. Quando o depressor atingiu o limite de hipertrofia e a pressão na uretra continua subindo, você diz que o prostatismo, que o sistema está se descompensando. Aí começa a sobrar urina na bexiga, o resíduo vesical. O paciente vai sentir a sensação da micção incompleta. O depressor hipertrofiado, como consequência da obstrução, é depressor hiperativo. Depressor hipertrofiado costuma ser hiperativo. Então, aquele paciente que tem depressor, obstrução, ele costuma, frequentemente tem aquelas contrações não inibidas. Por isso que o paciente que tem obstrução prostática tem sintomas também de polaciúria, urgência,
E às vezes incontinência de urgência. Essa coloração quando corre de noite é a noctúria. Às vezes a primeira manifestação da hiperplasia de próstata, o paciente percebe, é a noctúria. Os sintomas são sintomas de armazenamento. Isso é assunto de mas normalmente a evolução, esse quadro determinado pela obstrução prostática é chamado prostatismo. Alguns acham que esse termo é impróprio. Né? Porque doenças que não são prostáticas podem dar o mesmo quadro. Mulher pode ter prostatismo. Por isso o quadro, o termo é considerado impróprio. Né? Mas se diz que o prostatismo tem então sintomas ditos irritativos, né? Essa colostúria, urgência, determinada pela bexiga hiperativa, e sintomas obstrutivos, trato fino, fraco, intermitente, né? Necessidade de contrair a bexiga. Então, sintomas irritativos são sintomas de armazenamento e obstrutivos sintomas de esvaziamento. Como eu falei, chega um momento que o defusor não tem mais fibra para hipertrofiar, começa a sobrar o resíduo. Quando começa a sobrar resíduo, se diz que o prostatismo está descompensando. E esse resíduo vai aumentando progressivamente. Chega um momento que o resíduo se iguala à capacidade residual. E o rim continua produzindo urina. O rim continua produzindo urina, mas não cabe mais dentro da bexiga, porque o resíduo é igual à capacidade. Aí ocorre o que se chama de transbordamento. A incontinência urinária por transbordamento ocorre quando a capacidade vesical, o resíduo igual à capacidade vesical, e não cabe mais lá dentro da bexiga. Então, a incontinência urinária por transbordamento, ou paradoxal, é dito também paradoxal, porque na verdade o que está acontecendo é uma retenção urinária. Olha, uma retenção urinária com manifestação de incontinência. Essa seria a história natural do prostatismo, evoluir, aumento progressivo do resíduo até atingir a capacidade de levar à incontinência por transbordamento. Mas isso não é o que ocorre muitas vezes na prática. Muitas vezes na prática do prostatismo ocorre alguma coisa na evolução do prostatismo que descompensa agudamente. O paciente tem hiperplasia de próstata, mas não compensado, ele sofre um infarto na próstata, prostatite, né? Usa a droga alfa-estimulante, que aumenta rapidamente os túmulos da próstata e descompensa, não dá tempo da bexiga hipertrofiar mais, descompensa, é uma retenção urinária. Então, descompensação do prostatismo, que tenderia a evoluir para a incontinência do transbordamento, ocorre por um aumento abrupto da pressão na uretra, como eu já falei, prostatite, infarto prostático, uso de drogas alfa-estimulantes, ou por atonia aguda do defusor. A situação que mais leva, duas situações para levar a atonia aguda do defusor e descompensar o prostatismo. O vidro prostático mais ou menos compensado tem uma diurese exagerada, abrupta, assim, especialmente diurese alcoólica. E aquela situação do paciente idoso, 70 anos, que acorda 4, 5 vezes à noite para urinar, mas esvazia razoavelmente a bexiga. Toma um porre durante a noite. O álcool, além desse diurético e sedativo central, ele dorme toda a noite, não consegue, não acorda da sedação central, e quando ele acorda de manhã, a bexiga já está distendida, descompensada. Essa é uma situação que pode levar a retenção aguda e fazer com que o prostatismo fuja daquela história natural que seria evoluir para a incontinência paradoxal. Vou fazer uma pergunta aí para interagir.
a gente pode, para encerrar, manejar as operações que são mais farmacologicamente. Se tiver um paciente que tem dificuldade, sintomas de esvaziamento, né, por obstrução, eu posso dar uma droga que relaxe os esfínteres. Né? Eu bloqueio um alfa-bloqueador. Relaxa o esfíncter interno, relaxa a próstata. Assim que tem vazio de próstata, tem a hiperatividade da músculo estriado da próstata. Então, a maneira de manejar a obstrução, uma maneira é usar alfa-bloqueador. Tem outra maneira, eu posso relaxar a próstata. Eu posso relaxar a próstata bloqueando a ação bloqueando a ação do simpático ou estimulando o parasimpático. Eu posso dar substâncias que liberam o cilíndrico, então aqui, Viagra, Tadalafila, principalmente, usar para tratar fibrose de próstata. Na moda agora usar Tadalafila, que relaxa a próstata e ao mesmo tempo ajuda na disfunção erétil, uma aula futura, disfunção erétil. A droga serve as duas coisas. O contrário, se tiver um paciente que está perdendo urina porque eu acho que é por uma debilidade sinteriana, eu posso usar alfa-estimulantes. Filipropamolamina, efedrina, pode me ajudar na continência urinária. Existe uma droga agora, que é a duloxetina. A duloxetina é um antidepressivo que age. Me parece que ajuda a melhorar o tônus também do esfíncter externo. Ela age aqui no MUF. Duloxetina melhora o tônus dos esfíncteres. Muito logo surgiu, muito propagado para usar em incontinência de esforço na mulher. Ainda usa. Duloxetina, que é o Delícia, né? Você veja o Cymbalta, mais caro o Cymbalta. Então, pode usar para. Pode acrescentar, claro, junto com um alfa-estimulante, o Delícia, fisioterapia para melhorar o tônus do assoalho pélvico, fisioterapia pélvica. Claro que eventualmente a obstrução, voltando ao assunto anterior, não resolve com a valoração, tem que operar, tem que usar drogas que diminuem o tamanho da próstata, o assunto do plasmol, asterismo. Se a gente tem uma dificuldade na bexiga por hipotonia do soro, tem resíduos grandes, existe droga que aumenta o ponto parasimpático minético, mas na prática é difícil. Às vezes tem que usar métodos mecânicos também, esvaziamento com sonda, né? Essas drogas de betamecol, isso aí não funciona muito bem. Não funciona bem isoladamente. Né? O tônus da bexiga hipoativo. Então, o que funciona bem na retenção urinária, estudos de esvaziamento, né? E causa de dessura é métodos mecânicos, né? Esvaziar com sondagem vesical, intermitente. Mas tem o mirabegrona. Não, é isso aí. A bexiga hiperativa, então. Bexiga hiperativa pode ser classificada em 3 grandes grupos. A neurogênica, né? Temos exemplo lá. Desconexão do córtex cerebral para a substância reticular e hiperatividade do reflexo da missão. Neurogênica. A obstrutiva, né? Prostática. E a dita idiopática. Bexiga hiperativa é um síndrome que
que em situações, em casos bem graves, né, são extremamente debilitantes. Tem vezes bexiga hiperativa que não sai na rua. Sem saber se tem um banheiro na esquina próxima, né? Tem urgência para urinar, no meio da caminhada tem que parar no banheiro para urinar. Tem que eventualmente ter usar fraldas que vai ir na rua. Né? O tratamento da bexiga hiperativa, lembrou, pode ser o tratamento clássico é usar anticolinérgico, antimuscarínicos, droga que inibe a ação da acetilcolina aqui no precursor. Isso aí é um assunto com aula sozinha, né? Ou então pode usar um alfa bloqueador, um anticolinérgico, um antimuscarínico, que é a primeira linha, né? Oxibutinina, solifenacina, darifenacina, cortirodina, tem uma série. A oxibutinina é mais barata. O grande problema é esses anticolinérgicos, junto com o relaxamento da bexiga, eles têm efeito em outros órgãos. Mais reportado efeito nas glândulas salivares, secura na boca. Dizem que a longo prazo pode dar efeitos cognitivos, afetar o sistema nervoso também. Então, mas é a primeira linha. Se não funcionar o anticolinérgico, a outra opção é usar um estimulante beta-estimulante. Aqui no caso da bexiga, é um estimulante beta-3. A gente sabe que esses receptores têm subtipos. A bexiga predomina o receptor beta-3. Então, beta-estimulante, beta-3 estimulante. Esse é o mirabegrona, né? Tem usado algumas vezes, parece que funciona bem, só que é caro. Né? É caro, né? É caro. E tem tido, eu não tive assim, mas eu tenho alguns grupos do WhatsApp assim, que tem os urologistas, né? O pessoal tem tido bastante efeito colateral, assim, alergia. Umas alergias bem estranhas, cutâneas, assim. Na apresentação deles, eles falam sobre a hipertensão, né? Porque ele tem efeito poderia ter efeito cardíaco. Pois é. Aumentar um pouquinho os níveis pessoais. Assim. É para ser mais seletivo, né? Não ter esses efeitos cardíacos. O que eu tenho realizado, assim, de bexiga hiperativa, mais em criança, mas o que tem sido recomendado é tentar fazer uma combinação com as doses mínimas das medicações, porque isso fica caro, né? Acaba encarecendo. Mas, assim, por exemplo, tu usa a solifenacina, né, de 5 mg aí não funcionou. Aí, em vez de tu passar por 10 mg, acrescentar uma mirabegrona diferente. Só que daí fica caro, né? Esse que é o problema da gente, né? Porque, por exemplo, a solifenacina, sei lá, de 5 mg está R$90, uma de 10 mg está R$120. Aí, então, tu vai aumentar uns R$30, R$40. Daí, se tu acrescentar mirabegrona, tu vai dar uns R$200 a mais pro paciente. É muito caro pra gente esses remédios. Esse ainda tá. Essa mais cara acho que é a mirabegrona. É o Mirabetonic, né? E paciente com sintoma irritativo por HPV, a resposta é boa? Dá menos? O paciente com hiperplasia de próstata usa desobstruir, né? A primeira linha é desobstruir com alfa-bloqueador. Via de regra melhora os sintomas irritativos também. Mas existem alguns pacientes que melhoram o fluxo urinário, mas continuam aquela plausura, aquela noctura. Então, esses indivíduos, se eles tiverem esvaziamento bom, resíduo pequeno, né, ele pode associar esse paciente um antimuscarínico. Já existe drogas até com associação. É o Vesomin, né? O Vesomin é a associação do alfa-bloqueador com um antimuscarínico. Quando o paciente está com bexiga hiperativa secundária, a hiperplasia de próstata, se comparar remédio com procedimentos desobstrutivos, parece que os procedimentos têm resultados melhores, né? E aí, quais procedimentos seriam RTU e Milling, né? Essas novas não tem evidência. E daí, só que tem uma taxa muito alta de pacientes que já estão com bexiga hiperativa, porque a bexiga adoeceu e a desobstrução já não retoma mais, né? Então, teria assim, pacientes que têm hiperatividade com contrações muito elevadas, acima de 150 centímetros de água. Esses aí parece que a cirurgia não vai deixar eles progredir, mas que eles não vão retomar mais a função.
Você pode operar e depois dar uma. Tu não vai deixar de operar. anticolinérgico. Não vai deixar de operar, porque com certeza ele ia piorar. Mas Sim. tu não pode prometer para o paciente que ele vai melhorar a incontinência urinária dele por hiperatividade, que isso aí bem provavelmente não vai acontecer. Os sintomas irritativos geralmente são mais difíceis de tratar. É muito tardio já, né, a apresentação. Então, o ideal... Mas o pior ainda é a bexiga hipoativa. Pois é, Você você não tem nada para fazer. depois de obstruído, se você fizer uma bexiga hipotônica, aí é mais difícil. E é difícil convencer uma pessoa a se sondar, né? É muito difícil. Agora, Mas o neurogênico faz, né? Tem sensibilidade. ele já está Aceita acostumado. bem. E aceita mesmo, não tem adopção. Pois é. A moda também agora tem coisas novas, né? Que estão expectativas boas aí. São as neuroestimulações, né? Então, Tu pode para uma marca passa. Transcutânea, parasacral, tibial posterior, né? Para que tu estimule o arco reflexo e que daí, de alguma maneira, as coisas entrem no eixo de novo. Botox também. Bom, para bexiga Daí, hiperativa, daí. a primeira opção da bexiga hiperativa é tu usar antimuscarínico. Segunda opção, associar um beta-estimulante. Né? Eventualmente, não melhora com nada. A Próximo passo seria fazer a opção que existe é o botox a injeção intravesical dentro da parede vesical do botox. Isso. Isso funciona bem, professor. Sim, tem paciente. Funciona bem em pacientes neurogênicos também. Pacientes neurogênicos, bexiga mielomeningocele, essas aí precisam bastante. O problema do botox é que nem o botox que se faz para ruga, né, dermatológicos. Ele tem 6 meses de duração média. Né? Tem que aplicar, né? E é caro, né? É outro problema. E se isso aí não funciona, daí tem que pensar nas ampliações vesicais, né? A ampliação vesical, a grande indicação é pequena mesmo. Aquelas fibroses, né? Pós-terapia, pós-tuberculose, complacência. Essa é a grande indicação. É uma opção, digamos, seria a opção mais... Bom, teria a mais extrema de todas que é fazer cistectomia, né? Mas isso aí é muito invasivo, né? Eu tive paciente que fez cistectomia por cistite intersticial. Sim. Mas por bexiga hiperativa Pois também nunca vi precisar tanto. Vou salvar aqui então. Já passou.